Olá pessoal, meu nome é Gerson Godinho da Costa, eu sou juiz federal, professor aqui da SMAF e gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito do nosso direito penal econômico aplicado. E para isso nós temos a presença aqui de um ilustre professor, Dr. Cristiano Gessinger, que vai conversar conosco, conversar com vocês a respeito de algumas questões referentes a esse curso e do diferencial que ele oferece para os estudantes. Tudo bom, professor? Tudo bem, Gerson. Um prazer estar aqui contigo, prazer conversar com o pessoal. Eu já tive a honra de participar da primeira edição do curso, estou aí firme e forte para a nossa segunda edição. E sempre é bom destacar, Gerson, né? Eu tive a oportunidade de participar de reuniões aqui contigo, com o professor Frederico, que quando esse curso foi montado com a ideia de ser, né, um curso de Direito Penal Econômico aplicado, né, ele veio montado num tripé, né? Não sei se tu lembras das nossas discussões, né? Ou seja, né, tem o direito, o processo penal está em movimento, debatendo, pulsando sobre essas questões, a academia anda ao lado e às vezes anda até a reboque em algumas questões, né? E a gente aqui no curso, na primeira edição, tentou muito, né, trabalhar, né, técnica, processo em andamento, visão acadêmica, pessoal dedicado à persecução penal, pessoal dedicado ao exercício da jurisdição, à visão da advocacia, e isso acho que completa bem esse conceito de curso aplicado, né? Esse toque efetivo com a realidade. Exatamente, professor. O senhor toca num ponto muito importante do nosso curso e da nossa proposta, que é a seguinte: nós queremos que você que está aí nos assistindo não venha fazer o curso para ser preparado para pensar como um advogado, como um procurador ou como um juiz. Nós queremos que você tenha os aportes científicos de todos esses profissionais e, a partir disso, formule as suas próprias conclusões, seus próprios conhecimentos. Esse é o nosso objetivo. Há um ecletismo no nosso quadro docente que visa lhe dar todas as visões mais variadas, mais múltiplas a respeito do que está acontecendo no direito penal e no direito processual penal. Então, nós não nos propusemos aqui a fazer algum tipo de lavagem cerebral, nada disso. Nossa proposta é exatamente proporcionar aportes científicos, dogmáticos, jurisprudenciais, para que você formule a sua conclusão e, a partir dela, atue no âmbito do direito penal e do processo penal. E o que é muito legal, assim, eu vejo, Gerson, que o curso, tanto o nosso material programático, como o corpo docente, ele sempre vem atualizado, né? Ou seja, se for ver da nossa primeira edição, que já foi muito boa, né? E acabou, agora a gente está nessa fase final, né, dos trabalhos, dos artigos, e ver trabalhos de qualidade girando, né? Ver que o corpo docente robusteceu, né? Ou seja, mais gente boa, gente que trabalha o direito, que pesquisa o direito, né? E com vontade de partilhar isso, fazer essa troca de experiência, né? Ou seja, estar aqui, fazer parte desse curso, né, é uma efetiva troca de experiência para os docentes também. Essa é a dinâmica, né? Exatamente, e uma dinâmica que compreende eu, como juiz federal, o professor Cristiano, que é advogado, atua na área criminal, mas nós temos o nosso quadro de docentes, procuradores da República, delegados de Polícia Federal, enfim, um leque significativamente grande de profissionais atuando nas mais diversas áreas de atuação, e com isso a nossa proposta ela enriquece em razão dessa visão múltipla e de pessoas que estão atuando na área. Se a gente fosse pegar, Gerson, um ponto aleatório, né, que é do nosso programa, por exemplo, o sistema consensual, a barganha, né, a gente vem acompanhando e tem que estar acompanhando sempre, né? Essa é uma temática que não sei se para ti, se tu percebe isso dessa forma, né? A gente vem trabalhando a reboque do que está acontecendo, né? A academia principalmente está correndo atrás, estudando, vendo no direito comparado como está sendo tratado isso. Por quê? Porque está acontecendo, o processo está andando, os acordos estão sendo firmados, e o judiciário como é que vai se posicionar frente a isso, né? E o advogado, na hora de entabular isto, né, como ele vai
pensar para preservar direitos subjetivos ou não, né? Então essa dinâmica é interessante e essa é uma vivência que no curso vai se ter, sob a visão de quem está oferecendo a proposta, seja a autoridade policial, seja o titular da acusação, né? Vai ter a visão do julgador que eventualmente recebeu uma proposta para homologação e de repente tenha se posto diante de um conflito, né? Fico estritamente na forma, aprofundo nas questões de fundo ou não, qual o meu limite, né? E isso vai estar em debate sob o viés de todos esses operadores. Exatamente, esse dinamismo é importante, Cristiano, não apenas porque a gente recebe e trabalha aportes no âmbito do direito internacional, mas porque a nossa realidade brasileira hoje tem apresentado esse dinamismo. Nós estamos discutindo ainda questões referentes à ação penal do mensalão. Nós estamos discutindo e a temperatura das discussões e mesmo as conclusões que se pode obter a respeito da chamada Operação Lava Jato, não há consensos. O que nós temos é construções de pensamento e a partir dessas construções nós vamos propor soluções, né? E esse é o objetivo do curso. Não dá uma visão de que a Operação Lava Jato está correta, ela está incorreta. Não. Com relação à condução coercitiva, nós vamos ter profissionais que são contrários, outros que são a favor. Enfim, esse é o propósito do curso, é discutir, é refletir sobre o que está acontecendo agora para permitir a esse profissional que ele atue na frente de batalha. E a compreensão, né, que me parece consenso na construção do curso é que, né, a segurança jurídica não está no produto, mas está no meio. Ou seja, compreender como se chega lá e como se faz para chegar lá e como se está fazendo, né, vai outorgar segurança para o operador. Né? Ou seja, segurança jurídica a gente pensa muito lá na sentença, no produto, no resultado. Não, mas ela me parece que se coloca de modo mais robusto na exposição do fundamento, ou do meio como se chegou lá. E aí o nosso aluno vai ter, certamente, a compreensão de todas as dinâmicas técnicas e procedimentos. Exatamente. A gente não propõe um resultado, mas os meios de chegar lá. Vamos trabalhar, por exemplo, a questão que ainda está viva no Supremo a respeito da presunção de inocência e a possibilidade de execução antecipada da pena. Por exemplo, eu, enquanto juiz, tenho um viés absolutamente contrário ao que tem preconizado, por exemplo, nos magistrados federais. Eu sou absolutamente contrário pelas minhas razões. O professor Cristiano tem as razões dela. E é isso que a gente quer tratar com vocês nesse curso, que nos ajudem a refletir, assim como nós vamos ajudar vocês a refletir sobre esses temas tão candentes. Isso que é legal, né? A gente pode pegar, como é feito em várias aulas, né? Pega um precedente importante, um precedente robusto, e vamos esmiuçar isso, vamos ver como é que se chegou lá, né? Quais são os fundamentos, né? E essa questão da execução da pena após as decisões de segundo grau, ela é candente, não é certa, não está pacificada e é permeada por inúmeras opiniões. E o que eu vejo assim de interessante e de muito produtivo aqui é que, seja o ponto de vista trazido, ele é um ponto de vista que procura, né, se afastar do senso comum. Ele vai... o profissional, o professor, ele vai colocar o seu ponto de vista tecnicamente, academicamente, sem, né, abraçar uma ideia do senso comum, né, para o qual o direito não tem essa afinidade. Né? O direito é técnica, né, e por isso se oferece técnica. Exatamente. E essa técnica, para que não fiquemos apenas no discurso da ação penal do mensalão ou da Lava Jato, ela vai tratar sim de temas base de teoria que nós precisamos tratar. Até apresento aqui para o professor Cristiano uma dúvida que eu tenho enquanto juiz de um problema relacionado ao direito penal econômico. Vejam só, o chamado crime de gerenciamento temerário, de gestão temerária da instituição financeira. Eu lhe pergunto, professor, imaginemos a seguinte questão que eu me deparei, tive que julgar, mas ainda tenho dúvidas até hoje. Uma instituição financeira, pelo seu gerente, obtém um balanço bastante significativo, positivo, mas ao mesmo tempo ele violou regras do Banco Central. Ele
Sob o aspecto econômico, ele obteve um sucesso. Sob o aspecto jurídico, ele praticou um crime. Como é que nós vamos solucionar esse caso? Existe solução? Existem respostas? Que respostas são essas e como nós vamos tratar delas? E aí parte, né? Aí bem puxado, bem puxada essa hipótese, porque essa é uma hipótese que a sua solução parte lá do cerne, né, do bem jurídico a ser protegido pela norma. Ou seja, quando a gente trabalha a gestão temerária, se a gente for na doutrina clássica profunda, podemos ir lá no professor Manuel Pedro Pimentel, né, o obra clássica, ele vai ensinar que, olha, este é um delito que desimporta o resultado, né? A temeridade está no risco que o gestor produziu, o risco colocado, o risco possível com a sua conduta. Ou seja, se desprende da possibilidade ou de ter havido ou não havido lucro, lucratividade com a operação ou com a gestão, mas talvez seja necessário repensar isso, né? E trabalhar isso com a necessidade de um resultado danoso ou não, né? Essa é uma hipótese que, apesar de ter havido risco na gestão, né, o bem jurídico restou incólume. Exatamente. E outras questões que também a gente pode discutir, professor. Como é que fica a jurisprudência do Supremo admitindo, por exemplo, que a denúncia anônima se preste, a partir de elementos investigatórios anteriores, a desencadear uma própria ação penal se nós estivermos tratando de concorrentes? Se o senhor é meu concorrente, o senhor pode apresentar uma denúncia anônima a partir de elementos que os órgãos investigativos já dispõem para me prejudicar e assim causar algum tipo de dano sob a minha imagem enquanto empresário? Essas questões, Gerson, elas ganham, e aí eu vou puxar um pouquinho a brasa do meu assado, no âmbito da advocacia, porque maior relevância, penso eu, por quê? Porque são questões que desbordam do processo criminal, né? Às vezes a gente começa a trabalhar e pensar processo penal, persecução penal, né, com os olhos voltados para a sentença e quais seriam os efeitos primários da sentença, condenação, não condenação, quantidade de pena, pena privativa ou restritiva. Agora, os efeitos secundários estão aí e este efeito que tu trabalha é um efeito terciário, que desborda totalmente da perspectiva da lei penal e ele existe e às vezes afeta a sociedade empresarial de modo muito mais gravoso do que a eventual pena que foi substituída por restituída de direitos, né? Ou seja, tem que haver um debate muito sério sobre algumas temáticas no direito penal econômico e do ponto de vista da sociedade vítima de condutas. Por exemplo, concorrência desleal, essa é uma hipótese. A corrupção privada, que não está tipificada no Brasil, né? A corrupção privada, que tem projeto de lei tramitando, vamos ou não tipificar essa conduta, já tem tipificação no âmbito europeu, ela é tão danosa quanto a corrupção pública. E nós, né, que trabalhamos na advocacia, que atendemos empresas, e às vezes nos vem material e vamos lá tentando procurar encaixar, ou numa concorrência desleal, ou no bom e velho estelionato. Uma conduta que é de corrupção privada, que causa dano, que causa prejuízo, né? Ou seja, essas questões estão pulsando. Exatamente. E vejam quão difícil é essa definição, professor, porque a gente está tangenciando a punição de algum indivíduo exatamente, por vezes, em razão do seu empreendedorismo. É alguém que está gerando empregos, é alguém que está gerando recolhimento de tributos em benefício do próprio Estado. Até que ponto o Estado tem esse direito de punir condutas que seriam benéficas a si mesmo? Isso também é um ponto que precisa ser discutido. Outra coisa, professor, na sentença que condenou, por exemplo, uma grande autoridade pública, foi considerada na pena exacerbada a culpabilidade exatamente pelo cargo que ele exercia. Será que isso é cabível? É adequado que nós, por exemplo, não punamos a situação do menino que nasceu no tráfico, vendo aquilo ali como uma atividade profissional normal, e aquele empresário que está sob o ar-condicionado, sob auxílio de contadores, de profissionais jurídicos? Existe essa diferenciação? É cabível diferenciar? Existe legitimidade para que diferenciemos? Esse tema é delicado.
E ele é delicado, penso, a partir do pressuposto, né? Eu gosto muito, sempre gostei, do professor Hassemer, né? E creio que ele talvez tenha sido o primeiro que eu tive contato a fazer essa diferenciação entre direito penal clássico e direito penal moderno. Né? Aí vem Silva Sanches com as velocidades. O que me parece importante? Nós temos como ter no direito penal pátrio hoje 2 sistemas de direito penal, um para os crimes clássicos e outro para os crimes contemporâneos, econômicos, da criminalidade moderna. É um tema a ser discutido, a ser investigado. Do meu ponto de vista, a partir de um direito penal que é voltado, sim, como limite ao poder punitivo do Estado, me parece que não há hoje legitimidade para fazer essa distinção, ou seja, dar um tratamento na hora da dosimetria da pena, na hora da aquilatação da conduta, para um indivíduo em razão da sua criminalidade deste modo e para outro de outro modo. Não vejo legalidade nem legitimidade para haver distinção. E aí, no exemplo que o senhor puxou, é evidente, me parece evidente, uma afronta ao bis in idem, né? Vocês viram, então, quantos temas nós temos para serem tratados nesse curso? Vocês viram quantas discussões são ensejadas a partir desses elementos contemporâneos que nós dispomos? Pois bem, nós estamos esperando você aqui na SMAF para discutir conosco e propor soluções a respeito do que está acontecendo.